A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre o capítulo 16 e os versículos 8 e depois os versículos 1 ao 8, iniciando o capítulo 16 de versículo 1 ao 8, só que eu vou basear mais no 8, depois o versículo 9 até o versículo de número 20. Por quê, irmãos? No meio da crítica textual, são aqueles eruditos que estudam os textos mais perto dos originais, até porque os originais do Novo Testamento, os autógrafos, não existem mais. Porém, há textos que foram produzidos baseados nesses autógrafos, que são as suas cópias mais fidedignas dos autógrafos. E quando se fala em crítica textual, que é também conhecida como a baixa crítica, deixa eu explicar para vocês como que isso começou. No século XIX, nasceu um desejo muito grande pelos escritos do período grego, né? Tanto da Grécia Antiga, como também depois os filósofos que entraram em cena, que nós conhecemos, também já no período romano. Mas o período socrático, ali dos grandes filósofos, Sócrates, né? Platão e por aí vai. E então, com esse desejo pelos escritos gregos, veio então a evidência, essa ciência chamada de baixa crítica ou crítica textual. Tem a crítica da forma, crítica histórica, crítica literária, é o chamado criticismo do século XIX. Mas o problema da crítica textual é quando se usa a Bíblia Sagrada, tá? Em comparação, por exemplo, com os escritos de Homero, dos próprios Sócrates, Platão, né? E Aristóteles, na verdade, que escreveu, né? Sócrates não escreveu nada. Tales, as histórias de Júlio César nas suas guerras, Xenofonte, Heródoto, por aí vai. Quando se pega esses escritos antigos e os compara com a Bíblia, a tendência é de se fazer da Bíblia um livro comum, isenta de inspiração e de autoridade divina, assim como a Bíblia realmente é. Paulo diz que toda, não é parte, toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, isenta de erro. O que nós temos que entender é o seguinte: pode ter havido discrepância a partir das cópias. O escriba pode ter confundido letras, né? Pode estar mal intencionados, podem estar cochilando, ou omitiram, por aí vai. N exemplos que eu poderia citar aqui. Só que Deus preservou a sua palavra desde os autógrafos e com as cópias fiéis desses autógrafos. Então, se você for estudar a crítica textual, principalmente a do Novo Testamento, que é a mais polêmica, você vai ouvir falar de famílias de manuscrito, ou genealogia, e principalmente de duas famílias. A família bizantina, que é a base dos textos, do texto Receptus, e também do texto majoritário. E também você vai ouvir falar sobre 4 textos
que são base hoje do chamado texto eclético ou texto crítico, que é o sinaítico, o texto do Vaticano, o ocidental e também tem, né, o texto cesariano. E aí você vai pegar depois os lecionários e por aí vai. Porém, por exemplo, os textos sinaíticos que eu vou citar aqui, ele e outros textos são a partir do século III. Aí, eles são considerados os manuscritos mais antigos, né? E esse texto que eu citei há pouco, o texto bizantino, ele é mais recente do que esses outros textos que eu citei aqui. Porém, a sua abrangência geográfica e o seu número de testemunhos e manuscritos oriundos dele é bem maior desses 4 textos, por mais que sejam mais antigos. Porém, há testemunhos e outros tipos de manuscrito, Peshitta e vários outros, que são mais antigos do que esses 4 que reivindicam serem o melhor por serem os mais antigos. Até porque, por exemplo, lá no Egito, em Alexandria, não se falava só o grego. Parte da população falava o copto e outros dialetos egípcios. Até porque na época em que chegou as primeiras cópias para essa região de Alexandria, do Egito em si, o grego já não predominava. Lá em Constantinopla, que antes tinha o nome de Bizâncio, o grego predominou desde o início da colonização helênica até a queda de Constantinopla no século XIV. Então, se você for fazer uma comparação, a Igreja Ortodoxa, ela reza, celebra os seus cultos no grego até hoje, porque o grego era a língua franca tanto da cidade como também do culto ortodoxo, e como em várias regiões onde o texto bizantino, que é a base do texto recépito majoritário, chegaram e predominaram. Então, quando se for fazer uma crítica textual, primeira regra, não pode usar a Bíblia como se fosse as Ilíadas de Homero. Não, senhor. A Bíblia por si mesmo, irmãos, a Bíblia por si mesmo responde à Bíblia. E a Bíblia, ela não contém palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A crítica textual, ela não põe em xeque a veracidade da Bíblia. Ela só comprova, assim como a história, a arqueologia e a linguística, a veracidade vernacular e sacrossanta das Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, o liberalismo teológico tem predominado. E então, a questão hoje é, o Evangelho de Marcos termina no versículo 8 ou no versículo de número 20? Eu vou ler o versículo de número 8 aqui. O vídeo hoje vai ser um pouco maior, que eu preciso esclarecer isso daqui. Versículo 8, do capítulo 16 de Marcos. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Termina aqui. Nós temos em nossas mãos o Evangelho de Marcos, que continua até o versículo de número 20. Primeira coisa, o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito. E você pegar, há vários testemunhos de pais da igreja e de escritos, já no século II, o texto bizantino, melhor dizendo, o texto sinaítico, alexandrino,
cesariano e ocidental são do século III em diante. Então, Marcos escreve o seu evangelho ainda no século I. E há testemunho dos séculos I e II, principalmente o II, Justino, Taciano, o autor de Atessaron e por aí vai, Apexite, Cirílico, escritos antigos que comprovam o capítulo 16 de Marcos até o versículo de número 20, tá? Quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus promete que em seu nome expulsaria um demônio, falaremos nova língua, e a tradução grega aqui não é pegarão e serpente. Há uma seita lá nos Estados Unidos que, tomando essa palavra aqui, lá eles pegam serpente, põem a mão, muitas pessoas até morreram. Mas o texto grego aqui não é pegarão e serpente, é removerão serpente, né? Então, como que veio a polêmica? Todo esse testemunho trazem Marcos até o versículo 20. Principalmente depois vem o texto bizantino comprovando, né, que o capítulo 16 de Marcos termina no versículo 20, não no versículo 8. Tá. No século XIX, um alemão chamado Tischendorf, ele recebeu a permissão de um czar russo para ir em um lugar chamado Mosteiro de Santa Catarina. Esse mosteiro fica ali na região do Sinai, porque o imperador Constantino constrói um mosteiro ali a pedido de sua mãe, e esse mosteiro recebe o nome de Santa Catarina, uma mártir, né? Uma cristã mártir que morreu por amor a Deus, e então batizaram esse mosteiro ali, porque eles criam que ali naquela região, Canal de Suez, ali foi aonde a sarça de Moisés, a sarça ardeu quando aquele episódio de Moisés. Aí constrói-se ali esse mosteiro, batizando o nome de Santa Catarina. Esse mosteiro era o seguinte: para entrar nele, os monges tinham que jogar uma corda, como se fosse tirando água da cacimba, e a pessoa subia nos pés de um cesto. E se a corda estourasse, a pessoa morria. E esse Tischendorf, então, recebe a ordem para entrar nesse mosteiro. Chegando lá, ele fazendo as suas averiguações nos manuscritos lá, ele acha no lixeiro, porque o manuscrito era de qualidade ruim, ele acha no lixeiro um manuscrito. E nesse manuscrito, que continha o Evangelho de Marcos, entre o final de Marcos e o início de Lucas, haviam algumas colunas em branco. E ele percebeu que essa coluna terminava no versículo 8, no versículo de número 8. E então, a partir daí, começou-se então a propagar que o Evangelho de Marcos terminava ali, e depois começaram a dizer por causa da sintaxe, do versículo 9 até o versículo 20, por causa do estilo que do versículo 9 ao 20, que é diferente do versículo 8 para trás. Arrumaram um monte de situações para tirarem, negarem a autenticidade do versículo 9 ao 20 do Evangelho de Marcos. Irmãos, prestem bem atenção. Nós não temos uma coxa de retalho em nossas mãos. Porque se assim o fosse, nós teríamos que dizer que a Bíblia realmente não era a palavra de Deus, continha. Não. A Bíblia é. Nós temos um texto verídico em nossas mãos. E durmam em paz. O Evangelho de Marcos termina no versículo 25. O versículo 9 ao 20 de Marcos é tão autêntico como do versículo 1 ao 8 do capítulo de número 16. Há vários testemunhos de paz da igreja, testemunhos manuscritológicos que comprovam a veracidade e inspiração desses 11 versículos finais desse evangelho que é conhecido como Evangelho da Ação de Cristo.
Quem ditou para Marcos esse evangelho foi Pedro. Por mais que Marcos não fora testemunha ocular, Pedro o foi. E uma das coisas que favorece a comprovação da canonicidade de um livro, primeiro é a apostolicidade, teria que ser o apóstolo, e depois alguém que andou com o apóstolo e ouviu os fatos por ele narrados. É o caso de Marcos. É o caso desse jovem evangelista Marcos. E infelizmente, eu tenho todo respeito quem segue o texto eclético, mas infelizmente são textos que querem fazer da Bíblia uma coxa de retalho. Igual querem negar a veracidade de João capítulo 8, a perícope adulterário, a perícope da mulher adúltera. Aquele texto é tão autêntico quanto o capítulo 7, o 9, o restante do Evangelho de João. Claro que é, porque um pronome não acontece sozinho no espaço. E outra vez estava Jesus de manhã no templo ensinando e trouxeram esta mulher para ser julgada por Jesus. E a lei romana, Júlio César tinha feito uma lei, eu estudei história, estudei isso, que dizia o seguinte: quando a mulher fosse pega em adultério, teria que matá-la juntamente com o seu amante. E esses homens queriam pôr Jesus contra não só a lei de Moisés, mas também contra a lei de Júlio César. Porque Júlio César dizia o seguinte: um homem poderia trair a mulher, mas a mulher jamais poderia trair o homem. Jesus quebrou esse legalismo, esse moralismo falso, tanto dos judeus como dos romanos. Então, voltando aqui para Marcos, fique em paz. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você pegar a sua Bíblia e ler Marcos, do versículo 9 ao 20, pode ter certeza, você está lendo a palavra revelada autoritativa do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não contém palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Fique nesta tarde com essa palavra. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Aí se você me pergunta: Pastor Cleito, qual texto que você gosta de ler e é seguidor? Eu, Cleiton, gosto tanto dos textos recéptico como majoritário, porque eu sou adepto do texto bizantino. Porque se você for olhar na historicidade, foi a única região que permaneceu com o grego koiné. É o grego em que a Bíblia foi escrita, exceto Lucas e Hebreus, que foram escritos em grego ático, um grego mais refinado. Então, Deus sim preservou a sua palavra, porque essa Bíblia, essa palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Há uma coisa nós temos que ter em mente: a Bíblia pode ter dificuldades, mas não tem erros, porque ela é a palavra de Deus. Alguns copistas, infelizmente, trouxeram algumas dificuldades para o texto, que hoje nós chamamos de variantes textuais. Mas há um texto que Deus preservou, é esse que eu citei há pouco, preservou, que não muda em nada a revelação e a semântica da palavra. Que Deus te abençoe. A Bíblia é a palavra de Deus. Fique em paz. Que tenham um bom dia e que nesta hora o Espírito Santo possa falar em seu coração, testificando que a sua palavra é a verdade. Jesus disse na oração pelo discípulo João 17: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.